Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos ao nosso curso próprio para aqueles que são alunos, assinantes do nosso site, padrepauloricardo.org. É uma grande alegria recebê-los e podemos dizer que no dia de hoje iniciamos o semestre letivo do nosso curso, ou seja, aqui iniciamos realmente pela primeira vez um curso sistemático sobre um tema. Então, quanto tempo vai durar esse curso vai depender um pouco do rendimento dos alunos, da compreensão daquilo que nós iremos expressar. O curso que inicia no dia de hoje é um curso a respeito de dons carismáticos, ou seja, é um tratado especial da teologia mística. Nós vamos falar de teologia mística, mas vamos tratar de forma muito especial dos dons carismáticos. Existe muita coisa circulando na internet a respeito dos dons carismáticos. Sobretudo, há dois grupos, não é, que são um pouco conflitantes nos vários blogs, vários artigos da internet. De um lado, nós temos, de uma forma geral, os membros do movimento Renovação Carismática Católica, que defendem o uso dos dons carismáticos e das profecias, dom de línguas, repouso no espírito, esse tipo de coisa. E, do outro lado, nós temos o grupo mais tradicional, não é, que diz, não, as coisas nunca foram assim. Em 2000 anos de igreja, vocês agora estão participando de uma heresia protestante, um pentecostalismo dentro da igreja, e tem muito conflito na internet nesse sentido. Depois que Jesus sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo. E ao enviar o Espírito Santo, nós temos a realidade de Pentecostes. Não é? Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, os dons carismáticos que se manifestam em Pentecostes, e não somente no dia de Pentecostes, mas em todos os Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que quem escreveu os Atos dos Apóstolos foi São Lucas. Sabemos que São Lucas tinha um relacionamento com São Paulo. Por isso, o que nós encontramos relatado nos Atos dos Apóstolos tem uma interessante continuidade na teologia de São Paulo, nas suas cartas, nas cartas paulinas, mas de forma especialíssima, a primeira carta aos Coríntios. Não é? Quando nós estivermos na parte sistemática do curso, nós iremos ver dados específicos das Sagradas Escrituras para, então, analisar cada um dos dons carismáticos principais, para nós entendermos do que se trata. Então, eu não vou agora entrar em detalhes no dado das Sagradas Escrituras, que seria interessante que nós estudássemos também aqui em profundidade, mas eu acho que ele vai ser mais frutuoso se nós explorarmos isso em cada um dos dons carismáticos, porque uma abordagem genérica nós iríamos nos perder na abundância, né, a riqueza daquilo que está na Sagrada Escritura a respeito dos dons carismáticos. Para nós, basta saber que entre os primeiros cristãos havia esta realidade dos dons carismáticos. Não é? Agora, por que as coisas mudaram? Não é? Isso é uma das grandes dificuldades e um dos grandes argumentos que se usa a respeito da questão dos dons carismáticos. Por quê? Porque parece, pelo menos a gente ouve essa atestação em vários dos santos padres, em vários teólogos importantes,
parece que os dons carismáticos eram um dom para a igreja nascente e que depois esses dons cessaram. Mas se nós formos olhar concretamente e historicamente, nós iremos ver que isso é um pouco simplista. Ou seja, isso que os santos padres dizem é verdadeiro, mas é só um aspecto da realidade. O que se seguiu foi o seguinte: nós temos a época da igreja nascente, da igreja ainda perseguida, da igreja dos mártires, onde os dons carismáticos continuavam. Mas a igreja teve que iniciar o seu crescimento enfrentando inimigos internos, enfrentando heresias, dificuldades enormes. E aqui que está uma das grandes dificuldades que as pessoas não compreendem, é que existe uma história dos dons carismáticos de 2000 anos, não é? Então, nós estamos vivendo só o último capítulo, o capítulo mais recente, né? Toda essa realidade do pentecostalismo, que foi uma realidade protestante que influenciou a Igreja Católica, mas vamos olhar lá atrás. As coisas não nascem aqui hoje. E aqui a gente vê claramente, gente, é evidente que o demônio, o diabo, a tendência do diabo é macaquear as coisas de Deus. A tendência do diabo é imitar as coisas de Deus. Então, por isso vocês já estão notando, aqui já nessa primeira aula, a grande dificuldade que vai ser o discernimento, quando nós formos falar de discernimento dos espíritos. Por quê? Porque o demônio também imita os dons carismáticos. Não é? Então nós vamos ter que estudar critérios para discernir. Critérios para nós entendermos claramente quando uma pessoa que está falando em línguas, está realmente falando em línguas como dom carismático, ou se aquela pessoa está falando em línguas porque é simplesmente coisa da cabeça dela e das emoções dela, ou se a pessoa está falando em línguas porque aquilo lá é uma influência demoníaca. As três possibilidades existem. E as coisas não são tão simples assim. Não é? No discernimento dos espíritos, você vai ter que discernir esses três espíritos. Não é? Ou é o Espírito Santo, ou é o seu espírito, ou é o espírito de porco. Não é? Ou seja, o espírito demoníaco. Então, vai ter que discernir. Vai ter que saber quais são. De onde vem isso? Então, é uma coisa bastante delicada. Nós queremos estudar a coisa sistematicamente para não cair agora em acusações simplistas, em coisas simplistas. Ah, não, é sempre demoníaco. Ah, não, é sempre o Espírito Santo. Ah, não, é sempre emocionalismo. Não, existem essas três possibilidades e nós precisamos de critérios. De critérios. Novamente, esses movimentos foram continuando ao longo dos séculos. Chegamos no século XVI, por exemplo, em que, ao mesmo tempo, estava acontecendo a reforma protestante e, ao mesmo tempo, havia também todo um movimento místico, por exemplo, na Espanha. Não é? Santa Teresa d'Ávila sofreu enormemente. Não é? Por quê? Porque a sua reforma carmelita foi inicialmente identificada por alguns inquisidores como sendo parte de tendências heréticas e místicas daquela época da Espanha do século XVI. E assim segue a história até finalmente o pentecostalismo, que é uma heresia protestante, no século XX. Vejam que eu só falei de heresias. Mas eu falei dessas heresias não para dizer que os carismas são necessariamente heréticos. Eu não estou dizendo isso. Eu falei dessas heresias porque nós precisamos ter consciência delas para evitá-las. E para conseguirmos colocar dentro da fé católica real e concreta a realidade dos carismas. Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos continuar nesse percurso histórico, chegando um pouco mais perto de nós na história. Vamos falar do
pentecostalismo protestante durante o século XX. Vamos analisar um pouco esse fenômeno do pentecostalismo no século XX e sua influência dentro da Igreja Católica, não é? Então, vamos ver a questão do pentecostalismo. É o tema da aula de hoje. O que é o pentecostalismo? Nós poderíamos definir o pentecostalismo como sendo uma heresia, tá? Então, quero deixar bem claro que quando eu usar a palavra pentecostalismo, neste curso, será considerado um termo técnico para definir uma heresia. E uma heresia eclesiológica, uma heresia também em termos de teologia espiritual. Eu sei que esse termo pentecostalismo pode ser usado por outras pessoas numa outra acepção. Tem gente que fala, por exemplo, de pentecostalismo entre os católicos, como sendo a renovação carismática, não é? Mas como nós temos que escolher uma linguagem, não é? Eu gostaria muito claramente de usarmos aqui uma linguagem mais técnica, mais científica. Pentecostalismo é uma realidade das igrejas evangélico-protestantes e é um fenômeno deles que não está dentro da Igreja Católica, não é? Que pode ter influências dentro da Igreja Católica, não é? Mas não somente aqui nós podemos ver que esse fenômeno que em si mesmo é herético. Imagina que uma coisa herética pode ter influência dentro da Igreja Católica? Sim, uma coisa herética pode ter influência positiva e negativa dentro da Igreja Católica, não é? As pessoas às vezes ficam contrariadas com essa realidade, ficam dizendo, não, mas isso veio do protestantismo, logo tem que ser eliminado. Espera lá. Você deve ser cauto. De fato, uma influência protestante dentro da igreja é uma coisa ruim. Mas também não subjugue a capacidade da igreja de catolicizar as coisas, né? Então, é isso que nós iremos ver, mas com calma. Não vamos colocar o carro na frente dos bois. Então, essa é a pergunta que vale a pena ser respondida, né? Eu tenho uma experiência pessoal com Deus, mas existe a fé comum da igreja. Os conservadores tendem a dizer imediatamente, falar de experiência pessoal, isso daí é necessariamente heresia modernista. Isso é modernismo, não pode ser, isso foi condenado. Calma, calma, calma. Os carismáticos, né, tendem a deixar de lado o estudo da fé comum, o estudo da fé da igreja. Então, o cardeal Ratzinger diz, vamos relacionar essas duas coisas, não é? Como é que a gente pode fazer? Ele diz, ambos fatores são importantes. A experiência pessoal é importante, a fé comum da igreja é importante. Ok? Então, é assim que o cardeal Ratzinger então resolve o problema do pentecostalismo. Não vamos rejeitar a experiência pessoal, mas a experiência pessoal não pode ser também o critério único. Nós temos a fé comum da igreja. E assim se evita a heresia, né, do modernismo, que foi condenada. Porque a heresia do modernismo não é a condenação de qualquer experiência pessoal e emocional. Não. O problema está na exclusividade. Então, a heresia pentecostalista consiste nisso, nessa exclusividade, em dizer que somente a experiência carismática equivale e a ação de Deus não está no magistério, a ação de Deus não está nos sacramentos. Pois bem, eu havia dito para vocês que nós continuaríamos o nosso caminho histórico. Pois bem, depois dessa longa introdução, vamos ver então a questão do pentecostalismo no século XX. Nós poderíamos dizer que houve dentro do pentecostalismo, ou seja, um movimento concreto, herético, dentro das igrejas evangélicas, que por si mesmas, não é, já são heréticas por sua natureza, ok? É uma heresia dentro da heresia. Então, o pentecostalismo, ele teve três grandes ondas. A primeira grande onda, ela é representada por essas igrejas pentecostais mais tradicionais, como a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil.
quais são as características dessa primeira grande onda? Bom, a Assembleia de Deus, ela teve uma origem dentro de um movimento das igrejas protestantes americanas chamado Holiness. Esse movimento Holiness, ele estava muito ligado a essa realidade de uma busca da vida de santidade e de experiência pessoal com Deus. Então, poderíamos dizer assim que dentro do pentecostalismo, da Assembleia de Deus e da Congregação Cristã do Brasil, existe uma ênfase muito grande na experiência pessoal com Deus, que se manifesta no chamado batismo no Espírito Santo. A palavra batismo no Espírito Santo, ela é usada pelas Escrituras, né? Nós católicos evitamos um pouco usar esse termo simplesmente pelo fato de que pode confundir a cabeça das pessoas achando que é um outro sacramento, né? Já que nós cremos e confessamos um só batismo, né? Está no nosso credo, confiteor unum baptisma, nós confessamos um só batismo. Então é o batismo um sacramento. Então, só que a palavra batismo em grego quer dizer mergulho, é um mergulho no Espírito Santo. Então, o que seria, em termos católicos, esse mergulho no Espírito Santo? Seria uma efusão do Espírito Santo, um derramamento do Espírito Santo na vida do fiel. Pois bem, essas igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil, enfatizaram muito essa experiência pessoal, esse batismo no Espírito Santo. E, numa reunião das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, eles, então, investigaram qual seria o sinal claro de que uma pessoa recebeu este batismo no Espírito Santo. Eles chegaram à conclusão de que é sinal de que uma pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo o dom de línguas, ou seja, a oração em línguas. Então vejam que isso daqui vai nos ajudar mais tarde na nossa reflexão, nós sabemos que é um postulado teológico da Assembleia de Deus, esta crença de que só recebe a efusão do Espírito Santo quem tem o dom de línguas e quem tem o dom de línguas tem a reefusão do Espírito Santo. Entenderam? Ou seja, essa ligação íntima entre o dom de línguas e o batismo no Espírito Santo. Isso daí é uma teologia da Assembleia de Deus. Ela não é teologia católica e não pode e nem deve ser necessariamente aceita por nós. Por quê? Porque não há esse vínculo de necessidade. Veja, eu não estou negando a existência do dom de línguas. Atenção, nós vamos estudar o dom de línguas. Vamos ver o que é isso, do que se trata. Não estamos falando de dom de línguas ainda, mas para pôr as mãos na frente, né? Senão o pessoal começa a me acusar aqui e dizer que eu estou negando o dom de línguas. Não estou negando o dom de línguas. Só estou dizendo que não existe este vínculo de necessidade entre dom de línguas e efusão do Espírito Santo. Entre dom de línguas e o chamado batismo no Espírito Santo. Uma pessoa pode receber efusão, uma pessoa pode ter uma experiência de Deus, uma pessoa pode receber o derramamento do Espírito Santo sem orar em línguas. E a prova disso são os 2000 anos de história da igreja, onde nós tivemos tantos santos, tantos místicos que não oraram em línguas. Evidente, né? Pois bem, porém essa primeira onda de pentecostalismo que aconteceu, poderíamos assim, para colocar uma data, né? Aconteceu nas primeiras 5 décadas do século XX, ou seja, até mais ou menos 1950, a grande ênfase era o relacionamento da pessoa com Deus. Se enfatizava muito a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essa urgência escatológica típica, né? Da Assembleia de Deus e da Congregação Cristã do Brasil e de outras igrejas pentecostais dessa primeira onda, né? Essa segunda vinda de Jesus, essa urgência escatológica, toda essa questão da teologia do arrebatamento e companhia limitada, etc. Então, essa era a ênfase e, digamos assim, este é o identikit da tradição protestante dessa primeira onda pentecostalista. O que aconteceu é que, por volta da década de 50, ou seja, logo depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial surgiu uma segunda onda
dentro do pentecostalismo, sempre aqui protestante. Estamos falando de um fenômeno das igrejas protestantes. Uma segunda onda, onde a ênfase saiu do relacionamento pessoal, saiu da efusão do Espírito Santo, do dom de línguas, e passou para os milagres. Vejam, claro, a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil aceitam os milagres, eles aceitam todos os carismas, né? É evidente, não estou aqui dizendo que não há milagres na Assembleia de Deus. O que eu estou falando aqui é que existe uma questão de ênfase, né? A ênfase teológica desta segunda onda foram os milagres. Foi assim que surgiram igrejas, vou citar aquelas mais conhecidas aqui no Brasil, como Evangelho Quadrangular, né? Igreja Deus é Amor, o Brasil para Cristo, etc., onde missionários itinerantes, né? Que todo aquele fenômeno das igrejas americanas que um pouco resvalou aqui no Brasil também, de missionários itinerantes, pregadores itinerantes que armavam as suas tendas nas cidades, lonas de circo, e as pessoas iam para ver os milagres acontecerem. Não é? Então, pessoas carismáticas, não é? Que possuíam esse dom de cura, supostamente, né? Se supõe, é o que eles alegam, né? Possuíam o dom de cura, possuíam o dom de operar milagres. Então vejam, enquanto inicialmente a primeira onda pentecostalista, ela estava muito voltada para essa santidade pessoal, para a segunda vinda e para a experiência de Deus, ou seja, uma das características típicas da efusão do Espírito Santo, e nós católicos estamos em pleno acordo com isso, uma das características típicas da efusão do Espírito Santo é esse amor imenso por Deus e pelas coisas de Deus. Ou seja, esse zelo, né, pela santidade, pelas coisas de Deus, pela uma verdadeira conversão interior. Então, a ênfase saiu na primeira onda, enquanto a ênfase estava tudo voltado para Deus, o Deus dos dons. Na segunda onda, já houve digamos assim, uma espécie de traição interna, teológica, né? O movimento foi se deteriorando, porque se tirou a ênfase do Deus dos dons para se colocar a ênfase nos dons de Deus. Ou seja, enquanto a primeira, embora fosse muito centrada no ser humano, na experiência pessoal do ser humano, né? Mas era uma experiência pessoal do ser humano que se voltava toda para Deus, havia esse lado positivo, desse zelo, dessa coisa, desse desejo, essa vontade de Deus, de santidade, de estar com Deus, de ser arrebatado, de ser levado para Deus, do reino dos céus. Na segunda onda, o reino dos céus começou a ser não tão dos céus assim, começou a ser uma coisa mais daqui da terra, das minhas necessidades físicas, das necessidades de cura, das necessidades eu preciso dos milagres para resolver meus problemas. Não é? Então, essa coisa do milagrismo, não é? Dos aleijados, que levantam a cadeira de rodas. Vejam, eu não estou negando que os milagres existam. Os milagres existem, pelo amor de Deus. Quem sou eu? Olhem para a tradição de 2000 anos da igreja, nós temos, né, tantos milagres acontecidos. Não estou negando os milagres, mas eu estou dizendo que quando você começa a se preocupar mais com o Deus que serve a você, você necessariamente deixa de lado o seu serviço a Deus, não é? Ou seja, a primeira onda estava muito centrada nesse senhorio de Cristo, enquanto rejeição de toda a idolatria, onde eu devo servir a Deus. A segunda onda já começa a deteriorar para o Deus que me serve, não é? Ou seja, eu que estou voltado para o Deus que vai me servir, ele vai me arranjar um emprego, ele vai curar minha osteoporose, ele vai... né? É o Deus que vai estar a serviço do ser humano. Então, essa é a segunda onda. Vejam,
é importante notar que a segunda onda afetou a primeira. Ou seja, embora essas igrejas tenham nascido com ênfase nos milagres, esta ênfase nos milagres, exatamente por causa de conflito entre as igrejas protestantes, ou seja, digamos, usando a linguagem, a disputa por fiéis, né? O proselitismo, uma igreja que tira fiéis da outra, né? A Assembleia de Deus que tira fiéis da quadrangular, a quadrangular que tira fiéis da Assembleia de Deus, né? Por causa também dessa volatilidade do protestante. Né? O protestante, ele crê que toda igreja é uma fundação humana, é uma realidade humana, não existe igreja fundada por Jesus Cristo, né? Toda organização visível é uma criação humana, então para eles mudar de igreja e mudar de camisa não faz muita diferença, né? As coisas são assim um pouco voláteis. Então, por causa da disputa de mercado, por assim dizer, disputa de fiéis, a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã foram influenciadas por essa segunda onda e também começaram a enfatizar os milagres. Mas nós estamos fazendo uma análise histórica, né? Então havia aquele fenômeno inicial, veio a segunda onda, a partir da Segunda Guerra Mundial se põe uma ênfase nos milagres. Na década de 70, então, surge a terceira onda. Na década de 70, então, acontece a antropologização total do fenômeno pentecostalista. Ou seja, aquele fenômeno primeiro de santidade pessoal, de luta contra a idolatria, de conversão, etc. e tal, evapora. E entra então a teologia da prosperidade. Com a terceira onda, nós temos igrejas como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, né? A Igreja Mundial do Poder de Deus, né? A Igreja Sara Nossa Terra e Companhia Limitada. Todas essas igrejas que enfatizam a prosperidade, ou seja, enfatizam mais ainda o Deus a serviço do homem e chegam, muitas delas, até mesmo a dispensar uma conversão pessoal. Tá? Ou seja, isso aqui, não estou aqui criando nenhuma caricatura, isso é coisa que é pregado por elas mesmas. Essas igrejas da terceira onda pentecostalista levam ao extremo a doutrina de Lutero de que é a fé quem salva e não as obras. Então, eles não exigem obra nenhuma. Se você é uma prostituta, o que é importante que você creia, né? E crendo, tudo já foi lavado pelo sangue de Jesus. Para que você vai pedir perdão de uma coisa que foi lavada pelo sangue de Jesus, já que você tem fé? Então a gente vê programas na televisão de artistas até famosos que são donas de sex shop, né? Continuam a vida promíscua, mas atestam o poder de Deus, o poder de Jesus na sua vida, porque depois que eu comecei a dar a minha fé, materializar a minha fé, então Deus operou prodígios e Deus não se deixa vencer em generosidade. Agora vejam só como uma coisa é contraditória internamente. Ou seja, eles exorcizaram a questão das obras enquanto moralidade. Porém, caíram, né, exatamente no extremo daquilo que eles próprios condenavam. Por quê? Porque agora o dízimo, a sua doação para a fogueira santa de Israel, a sua doação para as campanhas, etc., etc., a sua doação ela é extremamente necessária. Escuta, mas dar dinheiro para a igreja não é uma obra? Não, não é uma obra. É a materialização da fé. Vejam a astúcia teológica desse pessoal, né? Ou seja, você pode continuar se prostituindo se você pagar o seu dízimo direitinho, está tudo resolvido, né? Por quê? Porque o dízimo não é uma obra. Entendeu? A castidade, a continência sexual é uma obra, mas isso não te salva.
O que te salva é a fé. E pagar o dízimo é a chamada materialização da fé. Então, quando você dá muito, você vai receber muito. Não é? Então, essa terceira onda, ela também afetou as outras duas. Tá? Ou seja, inclusive dentro de igrejas da primeira onda, como Assembleia de Deus, Congregação Cristã, e igrejas da segunda onda, como Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor, etc. Nessas igrejas se ouve também algum discurso de teologia da prosperidade. Tá bom? Então, não sei se esclareceu um pouco essa realidade. Quando nós tratarmos, não vai ser na aula de hoje, quando nós tratarmos da renovação carismática católica, nós iremos ver que estas várias ondas heréticas do pentecostalismo tiveram alguma influência, alguma repercussão dentro de meios católicos. E nós, como católicos, devemos nos esforçar para catolicizar, né, o fenômeno do uso dos carismas, e é por isso que nós estamos fazendo esse curso, né? Estamos fazendo esse curso não para extinguir os dons, não para extinguir os carismas, mas para vivê-los plenamente de forma eclesial. Então, numa avaliação geral daquilo que nós vimos, o que é que eu poderia dizer, né, desse fenômeno do pentecostalismo no século XX? Vejam que é um fenômeno, podemos assim resumir, a longa marcha da vaca para o brejo, né? Ou seja, como é que a vaca foi indo para o brejo. O negócio começou lá atrás em Lutero, né? Que, evidente, ao negar uma igreja visível de Cristo, deixou os fiéis no individualismo típico dos protestantes, né? O calvinismo, com o livre exame. Então, o protestantismo ele é sempre um fenômeno de individualismo eclesiológico, não é? É o meu relacionamento, eu, indivíduo, com Deus. O protestantismo é isso. Então a gente, aspas, congrega em algum lugar simplesmente porque ali a gente pode encontrar o auxílio dos irmãos, etc., mas não é necessário. Eu posso ser cristão individualmente. Eu posso ser uma mônada e ser cristão. Não é? Então, essa é, digamos assim, de forma bastante sucinta e sumária, né? Sempre é muito perigoso a gente fazer resumos muito pequenininhos, né? A gente sempre termina deixando alguma coisa do lado de fora. Mas, de forma sumária, podemos dizer que essa é a eclesiologia protestante. Não há uma igreja visível de Cristo. Nós católicos não cremos nisso. Por causa desse individualismo, então, o fenômeno do pentecostalismo que surgiu no início do século XX, com a Assembleia de Deus, né, que é a igreja mais numerosa, mais conhecida do início desse movimento, se tinha essa visão do indivíduo com Deus, da pessoa com Deus e essa experiência pessoal. Foi, digamos assim, com mais clareza, foi essa primeira onda, não é, quem afetou a Igreja Católica em 1967, quando a renovação carismática foi iniciada dentro da Igreja Católica. Então, o movimento da renovação carismática, né, ele surgiu, digamos assim, espontaneamente, e depois os pastores da igreja, ou seja, os papas, os bispos, né, tiveram que tomar providências para catolicizar esse fenômeno. Hoje nós gostaríamos de contar mais um capítulo dessa história, que é a história da renovação carismática católica. Então, desde já, eu gostaria de dizer que a história, como eu vou contá-la, não resolve todos os problemas e todos os questionamentos que nós iremos investigar nesse nosso curso, não é? Porque nós estamos ainda na parte histórica. Daqui a pouco vamos entrar na parte sistemática do curso, não é? Em que nós iremos nos debruçar sobre o dado bíblico, depois ver um pouco como é que resolver certos problemas, não é? Pois bem,
Então, a renovação carismática católica. Bom, em primeiro lugar, nós temos que dizer que a renovação carismática católica foi um fenômeno que nasceu dentro da Igreja Católica por influência do pentecostalismo. Isso não tem como negar, a própria história da renovação carismática nos conta isso. A renovação começou num retiro em fevereiro de 1967, na cidade de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ou seja, no nordeste dos Estados Unidos. Ali, um grupo de professores da universidade, professores e alunos da Universidade de Duquesne se reuniram para um retiro, e nesse retiro de final de semana a vida deles mudou completamente. Eles tinham lido e tido conhecimento de uma série de livros de pentecostalismo protestante, entre os quais A Cruz e o Punhal. Esses livros protestantes levaram-nos a refletir sobre a realidade de que os carismas, como estavam relatados nos Atos dos Apóstolos, não eram a realidade do passado, mas eram uma realidade presente. E isso os deixou boquiabertos, né? Os deixou assim surpresos de saber disso. Alguns deles haviam recebido oração de alguns protestantes pentecostais que impuseram as mãos neles, etc. e tal, mas não houve nenhum efeito imediato. Foram para o retiro e um dia, então, na capela, começaram manifestações carismáticas, né? Que, por aquilo que eles relatam, parece ter sido realmente uma efusão do Espírito Santo, né? Usando a linguagem bíblica que os pentecostais costumam usar, um batismo no Espírito Santo, com a manifestação de alguns fenômenos, palavras de profecia, palavras de ciência, grande consolação espiritual, mas o fenômeno assim bastante comum que aconteceu entre eles foi a glossolalia, ou seja, a oração em línguas. Pois bem, esse pequeno grupo, umas 30 pessoas, né, que se reuniram, esse pequeno grupo que se reuniu num retiro em 67, em 1975, ou seja, estávamos aí 8 anos depois, né, 7 a 8 anos depois, estavam reunidos com o Papa Paulo VI em Roma e eram milhares de pessoas. Milhares de pessoas, já presentes em quase 100 países do mundo inteiro. Ou seja, num arco de 8 anos, houve uma expansão extraordinária, dificilmente explicável humanamente. Ou seja, aqui, por mais que você possa ter objeções, né, à renovação carismática católica, não há como não ficar admirado com essa expansão extraordinária e com os frutos, não é? Com os frutos disso tudo, porque num mundo que estava sendo varrido pela revolta, pelo secularismo, pela rebelião, por pessoas que não queriam mais saber de Deus, igrejas se esvaziando, né? Nós tivemos todo o fenômeno da Revolução Estudantil, temos nessa mesma época, né, Woodstock, a Revolução Hippie, a Revolução Sexual e Companhia Limitada, ou seja, o mundo estava de cabeça para baixo nessa época. As igrejas estavam se esvaziando, né? Os tradicionalistas tendem a dizer, estava se esvaziando por causa do Vaticano II. Eu acho que é, digamos assim, sobreestimar a capacidade de uma reunião de bispos da Igreja Católica, né? Ou seja, sinceramente, uma reunião de bispos, por grande que seja, fazer uma confusão dessa no mundo inteiro é um negócio meio complicado. Eu acho que não houve isso, né? Talvez o que se possa acusar, sim, é que o Concílio Vaticano II incutiu nas pessoas um otimismo imprudente, isso sem dúvida, né? Isso aqui eu posso dizer com muita tranquilidade, porque é o que eu realmente penso,
né? Ou seja, o Concílio Vaticano II foi um dom extraordinário para a Igreja, os documentos são bons, as inspirações são boas, só que houve uma dificuldade por uma teologia, né, de excessiva boa vizinhança com o mundo moderno, etc. e tal, que não representa os documentos do concílio, mas representa uma das três linhas, uma das três facções do concílio. Por causa deste otimismo, né, de pessoas que alardeavam isso como sendo o espírito do concílio, a Igreja foi pega de surpresa, digamos assim, diante dessas grandes revoluções. E então, é claro, a porta estava aberta, a fumaça entrou, né, para usar aquela analogia que o próprio Papa Paulo VI utilizou no início da década de 70. Pois bem, se esperava uma grande primavera na Igreja, seguiu-se o inverno rigoroso e terrível da contestação, todo tipo de revolta, etc, etc. Não tem como a gente não ver que Deus, por caminhos misteriosos, parece ter vindo em socorro da Igreja. Por mais que os conservadores critiquem a renovação carismática, não é? E a renovação carismática, ela é criticável, deixa eu dizer, né? Nós vamos criticar atitudes, né, dentro da renovação carismática, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Por mais que a renovação carismática seja criticável, não há como deixar de se questionar se Deus não pode escrever certo por linhas tortas, ou seja, se realmente não é uma mão divina e soberana que guiou tudo isso, dentro dos erros humanos e das confusões do nosso pecado original, sem dúvida nenhuma, mas para nos dar também um antídoto diante da situação avassaladora da Igreja que estava sendo, digamos assim, varrida por uma mentalidade revolucionária. Então, o crescimento da renovação foi enorme. Mas, ao mesmo tempo que nós vemos ali uma ação extraordinária, uma ação boa, uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo, nós temos que reconhecer que a renovação carismática veio de uma heresia pentecostalista, né? Como nós vimos na aula passada. Como é possível isso? Desta forma, quisestes manifestar vossa adesão à Igreja instituída por Jesus Cristo. Então, os membros da renovação quiseram manifestar adesão à Igreja instituída por Jesus Cristo, ou seja, a Igreja Católica. E a tudo o que para vós representa esta sé de Pedro. Não é? Então, foram lá manifestar sua comunhão com o Papa. Este interesse em vos situar dentro da Igreja, não é? É sinal autêntico da ação do Espírito Santo. Vejam, essa frase é fundamental. Quando a renovação carismática busca, desde o seu início, isso deve-se dizer que não foi somente em 75, não é? Mas desde o seu início, a renovação carismática procura o seu lugar eclesial, uma aceitação pelo magistério, se colocar debaixo da obediência do magistério, ali, digamos, aquela heresia pentecostalista recebeu a injeção, digamos, o remédio de catolicidade que iria gerar dentro dela frutos de catolicismo. Então não há como nós deixarmos de reconhecer que houve uma evolução dentro da renovação carismática. Eu acho que os próprios membros da renovação carismática podem reconhecer isso muito bem. Naqueles excessos do início, grupos inteiros de oração se perderam e passaram para igrejas protestantes, sinal de que esses grupos não tinham feito esse processo de discernimento dos espíritos, ou seja, não tinham feito esse processo de reconhecer a ação autêntica de Deus através do magistério da igreja. Dada a mão à palmatória, do outro lado, deve-se também reconhecer que a renovação carismática também apanhou muito por parte do
dos bispos e dos próprios padres, que viram aquelas manifestações extraordinárias, ficaram muito perplexos com aquilo e não estavam prontos para acolher aquelas manifestações, né? Houve um estranhamento mútuo, não é? Em vários lugares. Em vários lugares, em várias dioceses, a renovação entrou num embate, num confronto com o bispo, com o clero local, e então, por causa desse embate, aqui se perdeu o equilíbrio católico, não é? Aquele equilíbrio católico que nós falávamos na aula passada. O cardeal Ratzinger dizia: nós precisamos compreender que existem dois excessos. Um é um ceticismo racionalista por parte de um clero que vê aquelas manifestações e diz: isso não existe, essa é loucura da sua cabeça. Um clero excessivamente racionalista. Infelizmente, os nossos seminários nem sempre nos treinam para um reconhecimento tranquilo dos carismas, né? A tendência das nossas faculdades de teologia é se deixar levar por um ceticismo cientificista, né? Que nós depois poderemos investigar, né? Porque houve toda uma influência de Bultmann, né? Dentro da exegese católica, como é ensinada nos nossos seminários. Bultmann é um liberal protestante que, exatamente por causa desse seu racionalismo, não é capaz de reconhecer milagres. Ele diz: não se pode crer nos milagres do Novo Testamento e, ao mesmo tempo, usar os meios tecnológicos modernos, né? Ou seja, a ciência já nos colocou num outro lugar, nós temos que entender que isso aí são crendices. Vejam, aqui temos um racionalismo de um lado. Do outro lado, nós temos um outro excesso, que é uma credulidade cega. Entende? Onde tudo o que é diferente, tudo o que é estranho, tudo o que é exótico, de repente é de Deus. Entendeu? O sujeito planta cambalhotas, planta bananeira, dá cambalhotas, faz as coisas mais estranhas e absurdas em nome do Espírito Santo, e nós temos que aceitar aquilo. Entende? Pelo amor de Deus, né? Tem limite. Tem limite. Então, não é que a gente tem que aceitar tudo, e não é que a gente tem que rejeitar tudo. Mas vejam que houve esse embate, um clero racionalista e uma renovação carismática excessivamente crédula, né? De um lado, céticos, e do outro lado, cegos, né? Uma credulidade cega e um racionalismo cético. Então, a coisa não funciona. O que é importante é nós notarmos que realmente há uma ação de Deus na história. E Deus parece ter suscitado uma resposta. Agora, é necessário que essa resposta de Deus seja catolicizada. Está entendendo? Que isso seja acolhido dentro da igreja. E se catolicizando, ou seja, entrando em diálogo com a tradição da igreja, as coisas vão ficando diferentes. Então, aqui eu quero colocar com muita clareza que houve dentro da renovação um batismo católico. Aos poucos a renovação foi descobrindo coisas, como por exemplo, a fidelidade ao Papa, a Eucaristia. A renovação dos seus inícios, ela não se dedicava à adoração eucarística, mas ela foi amadurecendo e mergulhou na adoração eucarística. Hoje você vai no Brasil afora, ninguém pode negar isso, né? A maior parte das igrejas onde se tem adoração eucarística se deve muitas vezes ao movimento da renovação carismática. E deixa eu dizer mais claro ainda, a fé eucarística é mantida em muitos rincões do nosso Brasil pelos membros da renovação carismática. É muito fácil, assim, um grupo de conservadores ou de tradicionalistas criticar a renovação, dizendo que eles são malucos liturgicamente, etc. e tal. Veja, estou em perfeito acordo que a renovação carismática não deve nos ensinar liturgia.
Aí, a renovação carismática, me desculpem, meus irmãozinhos carismáticos, vocês se sentem no banco da escola, da igreja e aprendam com a igreja a liturgia, tá? Agora, renovação carismática, o que vocês fazem no grupo de oração, as orações espontâneas, isso deixa no grupo de oração. Deixa no grupo de oração. Liturgia é outra coisa, tá? Então, sem dúvida nenhuma. Mas veja, devoção ao Papa, adoração eucarística, a récita do Santo Terço, Santo Rosário, né? Se espalhou pelo Brasil, a devoção de 1000 Ave-Marias, né? Etc. E tal. Tudo isso são coisas da renovação carismática. Então, que coisa interessante ver agora os carismáticos andarem com a Bíblia na mão e um terço enrolado na mão. Bíblia e terço. Essa é a identidade, né? O identikit diferente, que diferencia o carismático do pentecostalista. Então, como ela foi amadurecendo em muitas coisas. Gostaria de continuar um pouco na história da renovação carismática. A renovação carismática, ela veio aqui para o Brasil. Então, veio para o Brasil na década de 70. Né? A renovação iniciou em 67, chegou aqui no Brasil na década de 70, através de vários retiros e encontros. Ela começou com grupinhos bastante pequenos. Eu conheci a renovação carismática aqui no Brasil, nesses seus inícios, porém não tão no início assim, ou seja, acho que a renovação já tinha quase 10 anos de história aqui no Brasil, quando eu conheci a renovação. Conheci, né, em 94, a renovação carismática. Na verdade, eu conheci a renovação carismática nos Estados Unidos, né, no ano que eu morei nos Estados Unidos, eu era adolescente, tinha de 15 para 16 anos. Depois voltei para o Brasil e então vi aquilo que era o fenômeno da renovação carismática já aqui na Arquidiocese de Cuiabá. Era um fenômeno bastante pequenino, era um grupinho de pessoas que se reunia em oração. E eu devo dizer que conheci a renovação carismática nesse tempo, né? Os grupos de oração eram realidades muito pequenas. Quando um grupo de oração era grande, né? Vinha muita gente, então vinha 30 pessoas, 40 pessoas. Mas, de uma forma geral, eram grupos menores, onde as pessoas podiam rezar muito espontaneamente. Havia um coordenador do grupo, um líder, que não conduzia as orações, ele somente dividia um pouco, organizava. Então, vamos agora, então, pedir perdão dos nossos pecados. Então, as pessoas pediam espontaneamente, né? Cada um rezava, cada um dizia, etc. Depois, agora vamos então louvar a Deus. Então, ele só jogava a temática e as pessoas, cada um rezava espontaneamente, havia a manifestação espontânea. E a renovação carismática era um fenômeno incipiente, também perseguido, também, né, de uma forma geral, por exemplo, as pessoas, quando tinha um grupo de oração, não tinha nem lugar na paróquia para ter o grupo de oração, migrava de sala para sala. Hoje se reunia nessa sala e depois o pároco dizia não pode mais, agora tem que ir para aquela outra sala. Muito bem. Então fui para Roma, estudei, fui ordenado padre. Quando eu voltei para o Brasil em 1993, portanto, cerca de 10 anos depois que eu tinha conhecido a renovação carismática, que quando eu havia deixado o Brasil era a perseguida, mostrou-se como sendo a vitoriosa, né? Eu cheguei aqui no Brasil em 1993 e a renovação carismática estava aquela febre, todo mundo queria ser carismático. Eu me lembro claramente que eu era padre novo, cheguei na igreja, estava lá um pessoal montando o som, montando bateria, guitarra. O que é que vai ter aqui? Vai ser o grupo de oração. Grupo de oração? Aqui dentro da igreja? Para mim, aquilo foi uma novidade. Falar em um grupo de oração dentro da igreja. Por quê? Porque o que eu tinha visto era grupo de oração em pequenas salas, pequenos grupos. De repente, uma igreja cheia de gente, uma pessoa ao microfone conduzindo as orações e dizendo o que as pessoas deveriam fazer. Vejam que houve uma mudança bastante grande nessa realidade da renovação carismática, essa virada, digamos assim,
que aconteceu na década de 90, a renovação carismática, poderíamos dizer que ela não cresceu aqui no Brasil. Na década de 90, ela inchou. Então, como todo modismo, o modismo passa. Então, hoje, nós estamos assistindo, e muita gente está desesperada com isso, nós estamos assistindo o movimento de descida da renovação carismática, ou seja, aquele inchaço está diminuindo, ou seja, a renovação está sangrando, está perdendo volume, está perdendo a quantidade de pessoas, e eu já venho dizendo isso para a renovação há anos. Faz pelo menos 10 anos que eu aviso que isso iria acontecer e que isso estava acontecendo. Teve gente que não gostou desse meu aviso. Teve gente que não gostou, mas aqui eu não pretendo ter o dom da profecia, né? Não era questão de profecia, era questão de inteligência, de ver que os fenômenos estavam acontecendo, né? Ver que havia um inchaço. Acontece que, você sabe muito bem, que número de pessoas significa poder, significa dinheiro, e teve gente que ficou muito tentada com isso. Aqui não quero julgar ninguém. Não estou julgando pessoas, não estou citando nomes, estou simplesmente descrevendo um processo exatamente para fazer o bem à renovação carismática. Ou seja, a renovação cresceu, bateu no teto e agora está em queda livre. Ela vai chegar a um ponto em que ela vai parar de descer e vai estabilizar, e vão ficar aqueles que realmente têm uma conversão, aqueles que realmente têm uma vontade de seguir a Deus. Pelo menos esse é o processo de purificação normal do movimento. Só que nesse processo existe uma tentação. A tentação de voltar a atrair pessoas através do espetáculo. A tentação de voltar a atrair pessoas, né, com o milagrismo, voltar a atrair pessoas simplesmente com um apelo emocional e assim por diante, prometendo prosperidade. Não pegou muito dentro da renovação, graças a Deus, aquela terceira onda pentecostal da teologia da prosperidade, mas na renovação como um todo. Mas existem pregadores individuais que foram influenciados com isso. Então, enquanto movimento não houve muita teologia da prosperidade, mas há pregadores individuais que têm essa tendência da terceira onda. Então, aqui são sempre conselhos. O que eu estou fazendo aqui, não sei se vocês estão entendendo, eu não estou demonizando ninguém, não estou canonizando ninguém. Eu estou analisando muito concretamente as tentações espirituais pelas quais passa, né, a renovação carismática concretamente na sua história recente. Só que se as pessoas não têm conversão, elas podem dar espaço à ação do demônio através da sua presunção. Me desculpem, assim, dar exemplo, mas eu já conheci, eu sei que é um abuso, eu sei que a renovação não aceita isso, tá? Não estou falando mal da renovação. Eu estou dando exemplo de pessoas. Eu conheço líderes de grupos de oração que se fechavam dentro da igreja, num dia que não era de grupo de oração, ligavam o sistema de som e ficava ensaiando a proclamação de curas que ele faria no dia seguinte. É um absurdo. O fim da picada. É teatro, né? É pão e circo para o povo, né? Para ver se o povo vem. Muito bem. Considerado isso, vamos então ao tema talvez o mais esperado, o mais polêmico, não é? De todo o nosso curso, que é a questão da oração em línguas. Pois bem, vejam que eu já comecei a falar de oração em línguas, mas vamos por partes. Vamos primeiro classificar essa história de dom de línguas. Como ponto de partida, nós temos que partir das Sagradas Escrituras. Evidente. Por quê? Porque está tudo descrito nas Sagradas Escrituras. A primeira coisa que nós temos que aqui dizer é que existe um dom especial e que nós não iremos falar a respeito desse dom, porque a única vez que isso aconteceu, pelo menos que eu tenha notícia, foi no dia de Pentecostes, não é? Que é o dom de os apóstolos pregarem e uma multidão de estrangeiros, cada um deles, entender a pregação
na sua língua. Ou seja, esse dom de Pentecostes, poderíamos dizer, é Babel ao contrário. Não é? Babel, houve a confusão das línguas, ninguém se entendia. Aqui nós temos o contrário. Ou seja, Pedro está lá, falando, ele faz um discurso em aramaico, e as pessoas que estão dos vários lugares do mundo, tanto que o próprio Atos dos Apóstolos nos coloca aqui uma lista de pessoas vindas de vários lugares, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, parte da Líbia, de Cirene, romanos, etc. Várias pessoas, árabes, cada um entendia na sua própria língua. Aqui acontece isto. Vamos usar uma linguagem nossa contemporânea, é o dom da tradução simultânea. Tá? Eu estou aqui falando em português, o fulano entende em grego, em alemão, em francês, em italiano, etc. Tradução simultânea. Tá? Quando nós falamos de dom de língua, não é disso que nós estamos falando. Ok? Então, só para ficar bem claro, o que aconteceu em Pentecostes é outra coisa. Segundo fenômeno, então, o dom de Pentecostes. Um segundo fenômeno que não é o que nós vamos tratar hoje. É o fenômeno da xenoglossia. Isso já foi atestado em outras santos, ocasiões diferentes, etc., em que a pessoa fala uma língua estrangeira. Xenos, em grego, é estrangeiro. Xenoglossia quer dizer falar uma língua estrangeira. Sem que eu jamais tenha estudado francês, eu começo a falar francês. Né? Então, é assim. Esse é o fenômeno da xenoglossia. Tá? Não é disso que nós iremos falar. Nós iremos falar de outra coisa. Tá? Então, não é o dom de Pentecostes, não é o dom da xenoglossia. Nós iremos falar de um outro fenômeno, é a glossolalia. O que é glossolalia? Glossolalia é o fenômeno de se falar uma língua incompreensível, uma língua que não é língua nenhuma. Não é? Poderíamos usar essa expressão de gemidos, não é? De sílabas não articuladas. Tá? Agora, dentro do fenômeno da glossolalia, eu tenho duas coisas distintas também. Que é, uma, o falar em línguas aos homens, que depois precisa de um intérprete. E outra é falar em línguas com Deus, que é o dom da oração em línguas. Ok? Então, duas coisas diferentes. Então, nós temos aí pelo menos 4 coisas. O dom de Pentecostes, que é uma espécie de tradução simultânea. A xenoglossia, que é a capacidade de falar uma língua estrangeira. A glossolalia, enquanto uma forma diferente de se pôr uma profecia, ou seja, é Deus falando, mas ele fala numa língua incompreensível e alguém ali que tem o dom da interpretação vai interpretar. Nós não vamos falar disso hoje, ok? Deixa isso de lado também. O que nós iremos falar é da glossolalia enquanto oração em línguas. Tá? Então, do que é que se trata? Bom, vamos ouvir o próprio São Paulo que nos fala. 1 Coríntios, capítulo 14. Vejam aqui, eu quero só dizer para vocês com muita clareza. Vamos levar a sério os fenômenos carismáticos e místicos que se dão ao longo da história da igreja e que estão na Sagrada Escritura. Nesse curso aqui, nós não vamos procurar escapatórias racionalistas. Entende? Pessoal, o São Paulo fala de oração em línguas, sabe o que era? É que lá em Corinto tinha muita gente estrangeira porque era
uma cidade portuária, então os cristãos, cada um sabia uma língua, então eles traduziam um para o outro, e então tinha tradução simultânea na Assembleia. É evidente que não é disso que São Paulo está falando. Né? Essas explicações assim, mas São Fulano de Tal explica assim. Meu irmão, através de estudos feitos, o fenômeno da glossolalia não é um fenômeno nem mágico, nem milagroso e nem necessariamente estático no sentido estrito da palavra. Não é? A pessoa não fica inconsciente. De uma forma geral, quem ora em línguas pode se calar a qualquer momento. A pessoa pode controlar a oração em línguas. Tanto é controlável que o próprio São Paulo põe normas disciplinares, dizendo, olha, nas assembleias não façam isso. Ok? Porque senão vira bagunça. E depois nós, quando formos falar a respeito da disciplina da igreja a esse respeito, né, iremos ver que existem normas claras e orientações claras da própria CNBB para que os bispos adotem essas normas nas suas dioceses conforme for a vontade dos bispos. É só uma orientação da CNBB. Mas isso nós veremos outro dia. A pessoa não fica fora de si. Não é? É êxtase, mas não êxtase no sentido técnico da palavra. Não é? A pessoa não está fora de si. Ela está totalmente, digamos assim, ela é dona daquele ato, é um ato humano, livre, ela pode iniciar ou parar quando ela quiser. Isso é importante nós entendermos por quê? Porque existem algumas pessoas que, quando oram em línguas, de fato, ficam fora de si. E essas pessoas que ficam fora de si, de uma forma geral, seria importante investigar a possibilidade real de alguma doença mental, não é? Ou até mesmo de possessão diabólica. Ok? Porque essa não é, vejam, não estou dizendo que isso é uma regra matemática, mas por regra geral, o que se observa que quando a pessoa ora em línguas é que ela é dona daquele ato, né? Ela é um êxtase no sentido bem, digamos assim, aproximativo da palavra, não no sentido técnico, ok? Então, bom, está descrito o fenômeno. Aí vem a pergunta, e todo mundo que diz que ora em línguas está orando em línguas? Bom, aí já é algo difícil de se avaliar. Por quê? Porque no sentido estrito do orar em línguas, não é? Você nota que é um dom carismático. E, portanto, existe ali uma ação sobrenatural e a pessoa nota a ação sobrenatural. Não é? A pessoa está orando, é ela quem está fazendo aquilo, ok? Não é um êxtase total, porém existe algo a mais. Comparando com o dom carismático da oração, você entende o que eu estou falando. Ou seja, é você quem está rezando, se você quiser parar de rezar, você para de rezar, tá? Mas existe algo a mais que você nota que não é aquela oração que você estava fazendo há 5 minutos atrás. Aí vem a pergunta. Existem ou não abusos com relação ao uso da oração em línguas? A resposta é evidente que existe. Todos aqueles que rezam, dizem rezar em línguas, rezam de fato em línguas? Resposta, olha, eu não leio corações, mas tudo me leva a suspeitar que existe uma inflação de oração em línguas de gente que não está rezando em línguas. Entende? Pelo menos não está rezando
dessa forma como São Paulo aqui está descrevendo tecnicamente. Não é? Você vai dizer, mas padre, eu nunca ouvi falar disso na história da igreja. Os santos nunca fizeram isso. Como é que de repente agora tem um fenômeno que São Paulo descreveu lá 2000 anos atrás e o negócio agora começa a aparecer aqui 2000 anos depois? Né? Como é que nós poderíamos então explicar essa realidade da oração em línguas? É difícil para nós lidarmos com esses fenômenos porque são estranhos, não é o tipo da coisa com a qual nós estamos acostumados. É desconcertante, porém, nós não podemos ignorá-los. Então, assim, eu acho que é necessária uma certa prudência, tá? De nós não forçarmos a barra e querer salvar tudo e nem condenar tudo. Agora, eu vejo que existe dentro da renovação carismática algumas práticas, né? Algumas técnicas para ensinar as pessoas a rezar em línguas que assim me deixam um pouco perplexo, assim, fazer pessoas repetirem frases rápidas, diga o que eu estou dizendo, etc, etc. Me parece que certas coisas são um pouco forçadas. Eu compreendo a boa intenção de quem faz isso. Porque, é claro, você não vai orar em línguas se você não começar a falar. Você está entendendo? Então, se você fica calado, de boca fechada, é evidente que você nunca vai orar em línguas. Porque é um ato humano. Está entendendo? É um ato volitivo. Você tem que querer. Então, descrevendo, né, a experiência de um padre que me partilhou quando ele primeiro orou em línguas, né? Eu me lembro quando eu vi essa realidade da oração em línguas pela primeira vez, eu tinha, se não me engano, 15 para 16 anos de idade, estava nos Estados Unidos e eu participei de um seminário de vida no Espírito pregado pelos irmãos jesuítas, 2 padres jesuítas, eram irmãos de sangue, 2 padres jesuítas, o padre Matthew e o padre Dennis Lin. Depois eu descobri um pouco que a teologia deles padece de um certo psicologismo. Eu não estou totalmente de acordo com a forma como eles explicam, não é? As coisas. Li alguns livros dele, ouvi as conferências e hoje, 20 anos mais de 20 anos depois, 25 anos depois, que nada, estou perdendo os cálculos estou com 44, né? 30 anos depois, né? 30 anos depois, eu vejo que a teologia deles, teologia mística deles, padece de um certo psicologismo. Mas um dos dois partilhava que, acho que foi o Denis, ele disse como ele começou a orar em línguas. As pessoas rezaram por ele, pedindo o dom do Espírito Santo, etc. E não aconteceu nada. Aí ele disse, bom, então quem sabe vamos dar um tempo para o Espírito Santo, né? Quem sabe um dia eu vou acordar de manhã e não vou conseguir levantar da cama. Eu vou ficar lá paralisado. E não aconteceu nada. Aí ele pediu uma segunda vez que rezassem por ele. E ele ficou tão constrangido que no final ele começou a rezar em latim, né? E o pessoal que estava lá não sabia latim, então achou, glória a Deus, está rezando em línguas, o padre está rezando em línguas, né? Então lá estava ele, glória in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te benedictimus te adoramus te, e o pessoal, está rezando em línguas, está rezando em línguas. Tudo bem, não aconteceu nada. Aí ele foi procurar um padre mais experiente e disse, escuta, não está acontecendo, não estou rezando em línguas, o que é que está acontecendo? Bom, o padre chegou e disse, olha,
você, para orar em línguas, você tem que começar a falar, não é? Você reza. É como o dom da oração carismática. Para você receber o dom da oração carismática, você nunca vai receber o dom da oração se você não reza. Está entendendo? Se você fica quieto, né, de braços cruzados, esperando que Deus te dê o dom da oração carismática, meu irmão, não vai funcionar, não vai acontecer. Né? Existe uma ação sua, você começa. Vamos usar uma expressão popular? Você tem que começar a cavucar, entendeu? Ao redor. Você tem que fofar a terra ali. Então, você vai, cavuca, 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 um dia alguma coisa sai dali. Tá entendendo? Então, você tem que começar a falar. Então, quando uma pessoa, orando, começa a dizer algo para Deus, né? Senhor, eu vos louvo, vos bendigo, eu quero vos agradecer, porque vós sois bom para comigo, Senhor. E então, quando você recebe o dom de começar a orar e sente que Deus está sustentando a sua oração, mas você não tem mais palavras para expressar, deixe sair o que vier. Aí, diante dessa explicação, o padre Denis, então, foi rezar. Ele começou a louvar a Deus, etc. E sentiu no coração dele que Deus estava pedindo a sua entrega inteira. Veio aquela questão da kenosis, do esvaziamento de Cristo, né? Eu me esvazio na vontade do Pai. Então ele foi... Pronto. Orou em línguas. Está entendendo? Que língua é essa, padre? Língua nenhuma. Não confundamos isso com emocionalismos, mas Deus concede o dom da oração também aos orantes. Espero que com isso tenha esclarecido um pouco. Então, assim, o que é que eu quero aqui ensinar em primeiro lugar para vocês, alunos? Nós precisamos pôr os pingos nos is. Gente, vamos organizar a bagunça na sala de aula. Não fiquem se xingando mutuamente. Se você tem argumentos, apresente. Se você não tem argumentos, não precisa xingar o outro, dizer que o outro não ama a igreja, que o outro é um herege, porque o outro... Vamos parar com isso. Está entendendo? Então, assim, eu acho que nós precisaríamos ter essa, na sala nossa. Ou seja, nós não estamos aqui... outra coisa é um debate no site, onde você tem um vídeo aberto, aí entra um maluco lá, para xingar todo mundo, né? Aí você desmascara ele, etc e tal. Isso aí, tudo bem, é um debate lá fora. Mas nós estamos aqui, na nossa sala de aula, onde se supõe, pelo menos se supõe, que todo mundo ama a igreja e está todo mundo procurando, né? Agora, não é assim, uma pessoa vai e questiona uma atitude da renovação. Aí o outro já apela e diz, se você diz isso, você não ama a igreja. Né? Ou então, uma pessoa defende uma coisa da renovação. Aí o outro já xinga e diz, não, porque você é herege pentecostalista. Estou dando exemplos, assim, teóricos. Mas para entender. Esse tipo de coisa, gente, a gente debate com argumentos. Eu não gostei do que a pessoa disse, então aquilo deve me fazer refletir e pensar assim, como é que eu vou responder a isso? Eu discordo de você por essa e essa razão. Então, algumas pessoas ficaram um pouco chateadas. Aí começaram a escrever e-mails para nós, dizendo assim, precisa excluir certos alunos. Gente, não é assim, né? Não é assim. Nós precisamos saber, dentro de sala, ter tolerância mútua, não é? Vamos supor que as pessoas amam a igreja até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário, né? Não estou dizendo que nós somos todos santos, não somos.
Mas assim, não dá para a gente já começar, porque eu não gosto do seu argumento, já começar xingando. Não, vamos aprender a debater, ok? Então, são essas coisas assim que nós precisamos pôr os pingos nos is. Olhando para os comentários aqui do próprio site, eu teria algumas coisas para dizer. Primeiro, aqui tem uma objeção com relação aos carismas da renovação carismática, que a gente poderia resumir mais ou menos assim. Já que os protestantes e as religiões não cristãs têm um fenômeno de oração em línguas, nós podemos deduzir que a oração em línguas da renovação é uma coisa que não é de Deus, não é do demônio, e etc. Veja, esse argumento, o que dizer dele? Ao meu ver, esse argumento, ele nos diz algo, mas ele não é válido. O que é que o argumento nos diz? Nos diz o seguinte, que existe falso dom de línguas e verdadeiro dom de línguas. Não é? Então, quando eu tenho uma seita demoníaca ou um negócio assim completamente fora do cristianismo, que manifesta a oração em línguas, é evidente que aquilo é um falso dom de línguas. Quando se manifesta um dom de línguas numa igreja protestante, que, claro, tem opiniões heréticas, porque senão eles não seriam protestantes, né? Se eles fossem totalmente ortodoxos, eles seriam católicos, né? Então, aqui acho que é uma coisa bem tranquila entre nós, que nós católicos achamos que existe algo de profundamente errado na forma dos protestantes compreenderem a fé, não é? Tudo bem. Mas o fato deles terem essa compreensão de fé inadequada significa que tudo o que acontece lá nas igrejas evangélicas é necessariamente e automaticamente falso? Eu diria que não. Por quê? Porque se vocês forem considerar, por exemplo, na Lumen Gentium, você vai encontrar uma coisa interessante. A Lumen Gentium diz no número 15 algo que faz a gente refletir, que nestas igrejas protestantes, igrejas não católicas, nós encontramos até alguns sinais de martírio. Veja, nós podemos dizer que, veja, eu não estou dizendo aqui martírio tipo um protestante que foi queimado na Inglaterra quando São Thomas More era primeiro-ministro, ele mandou queimar protestantes, não é? Muito bem. Ah, aquele protestante é um mártir. Não, não é isso que eu estou falando. Aquele protestante de lá não é um mártir, ele é um herege que foi queimado. Ponto. Mas o que eu estou falando são casos em que pagãos, por exemplo, no mundo muçulmano, ainda hoje, protestantes vão no mundo muçulmano, pregam o evangelho e, por amor a Jesus Cristo, enfrentam perigos e o martírio. Vejam, eu nada digo a respeito aqui da teologia e da crença daquele protestante. Também não estou dizendo que ele deva ser beatificado ou canonizado. Não estou dizendo isso, claro. Eu não posso beatificar e canonizar uma pessoa que não tinha fé exemplar. Mas esta disposição de morrer por Cristo não é uma ação do Espírito Santo? Será que o que aconteceu ali foi humano somente? Se uma pessoa dar a vida por Cristo é uma coisa só humana? Outro ponto. Eu posso realmente dizer, é um martírio parecido com o católico, mas está na igreja protestante, logo é do demônio. Sinceramente, eu posso dizer isso? Acho que não. Cláudio pergunta o seguinte: é possível discernir se uma assembleia
faz uso da verdadeira oração em línguas, impulsionada por Deus, ou se deixa-se levar por um mero emocionalismo ou um simples cantarolar de sílabas desconexas? Olha, Cláudio, é muito difícil discernir e é por isso que a orientação da CNBB, não é, diz que talvez seja interessante não ficar incentivando, porque não se sabe discernir entre as moções do Espírito Santo e aquilo que seria o forçar a barra de quem está com o microfone na mão. Mas essa é a orientação da CNBB, né? Não é legislação, é só orientação. Veja, nesse campo, como fazer concretamente com relação ao dom de línguas, na prática, nós iremos ter na última aula, nós iremos ver um pouco qual é vamos tentar amarrar, né, o relacionamento entre a Igreja Católica em geral e o movimento de renovação carismática e do movimento de renovação carismática com a Igreja Católica em geral, não é? Ou seja, eles são católicos, mas digo a Igreja Católica em geral, fora dos confins do movimento. Como deve ser esse relacionamento? Isso aí nós vamos ver depois, sem que eu tenha nenhuma pretensão de estar aqui legislando, porque aí que está. Vejam, existem poucos pronunciamentos do magistério e existem poucas legislações e deliberações do magistério a esse respeito. Então nós estamos, no fundo, num campo em que estamos ainda bastante no debate. Eu sei que isso é incômodo, eu sei que muita gente gostaria que eu desse um ponto final, mas o nosso curso não dará ponto final em nada. O nosso curso, acho que ele colocou bases sólidas para uma discussão saudável, né? E eu acho que é para isso que serve o nosso site também. Serve para catequizar, serve para dizer aquilo que é o dogma da igreja, mas serve também para colocar coisas específicas num debate sadio dentro da Igreja Católica. Diogo, de Minas Gerais. Quando uma cantora evangélica no seu show ora em línguas e profetiza a queda da Igreja Católica, como posso classificar essa oração e essa profecia? Como herética, né? Evidente, não haverá queda da Igreja Católica, né? E então é evidente que ali não está agindo o Espírito Santo, né? Então, se a gente pode dizer que onde está a verdade está o Espírito Santo, podemos dizer o contrário também, né? Onde está o erro, a heresia, né? Ali não está o Espírito Santo, não é? A questão São Paulo parece na 1 Coríntios passar uma norma, mas isso é uma norma pastoral, né? Que nas assembleias de Corinto havia possibilidade das pessoas profetizarem em alta voz. Então ele diz assim: só haja profecia em línguas se houver intérprete. A questão da oração em línguas, como é que São Paulo vê isso nas assembleias? Fica meio obscuro, mas parece que dá para entender que ele prefere que se fale as coisas de forma compreensível nas assembleias. É uma disposição disciplinar, não é uma revelação divina nesse sentido, não é? É uma disposição disciplinar. Por quê? Ou seja, quem disser, não, tá vendo, Padre Paulo só aceita aquilo que beneficia a renovação. Não, calma lá. Você não vai dizer para mim que você vai aceitar agora que nas nossas assembleias eucarísticas se profetize. São Paulo aceita. Entendeu? É uma disposição disciplinar que valia para aquela época, em que não havia missal, né? Em que não havia uma liturgia já colocada dentro de uma disciplina da igreja. Então essas disposições de São Paulo, elas devem ser contextualizadas. Ali não havia missal, as assembleias litúrgicas eram bastante improvisadas, no sentido que o celebrante, o padre, ele recitava a oração eucarística, não é? Do seu coração, mas não lia nada. Não vamos fazer isso hoje. Então existem coisas que da época de São Paulo que se aplicam lá, mas não se aplicam mais hoje. Por quê? Porque é uma norma disciplinar, não é uma questão de revelação divina, é uma questão de norma daquela época, não é? Muito bem. Paulo Bronzato.
Padre Paulo, o senhor comentou que é possível a manifestação dos carismas das igrejas protestantes. Mas por que elas ocorrem em muito maior número nessas igrejas do que na Igreja Católica? Veja, aqui é o problema do discernimento. A gente não sabe se tudo aquilo é carisma, não é? Então, existe gente de boa vontade nas igrejas protestantes, mas existe também muita gente no charlatanismo, na confusão, etc., né? Então, não estou com isso dizendo que as igrejas protestantes sejam corretas, mas eu não posso, por princípio, julgar o indivíduo. Pode haver pessoas lá com boa vontade, que estejam realmente buscando a verdade, etc., como vários convertidos depois, né? Na FUFO, pode-se dizer que está ocorrendo uma protestantização da igreja, tanto por parte dos excessos da RCC, quanto pela teologia da libertação? Veja, influências protestantes dentro da Igreja Católica existem muitas e de vários tipos e de várias origens, não só dessas duas que você citou, não é? Nós precisaríamos estar mais alerta para a protestantização? Sim, precisaríamos. Como fazer isso? Eu acho que aqui precisamos de uma certa prudência e sabedoria. Por quê? Porque é importante que nós, se queremos conduzir as pessoas, principalmente os pastores, os padres, bispos, etc., lembrar o seguinte: o rebanho vai no ritmo do rebanho. A direção quem diz é o pastor. Então, se você é a locomotiva do trem, não adianta a locomotiva disparar e ir embora e largar o trem para trás. Nós chegamos a uma protestantização de muitas coisas dentro da igreja, sim. Mas agora, veja, gente, nós vamos ter que não apagar a mecha que fumega. Isso é uma das coisas que eu acho muito importante. Essas pessoas, tem muita gente de boa vontade, tem muita gente procurando realmente a Deus, tem muita gente querendo real conversão com ideias e com a formação protestantizada. É necessário uma certa pedagogia de não perder aquela alma. Não é? Tem gente que, assim, é claro, às vezes é necessário ser muito claro e assim, chacoalhar, sem dúvida. Mas, às vezes também é necessário a leveza, a suavidade de saber atrair a pessoa, de ver que são pessoas boas. Eu vejo isso no trabalho de paróquia, né? Por exemplo, a questão de, na paróquia, na liturgia da paróquia, é necessário parar com bater palmas durante a missa. Então, vamos um processo. Cheguei na paróquia hoje. Então, faz o seguinte, chama os grupos de Ministério de Música, já dá orientação, olha, não puxem as palmas. Depois você vai formando as pessoas, vai, etc e tal, para não... Porque as pessoas já estão tão acostumadas, que é tão evidente que existe palmas na missa, que você chegar e dizer, ó, gente, está proibido bater palmas na missa, as pessoas vão dizer, mas quem é esse? Quem que ele acha que ele é? Entendeu? Então, é necessário, na vida paroquial, no dia a dia, ter uma certa sabedoria. Ah, mas o Papa falou. Sim, mas as pessoas não se movem por decreto, ainda mais no mundo onde as pessoas já foram envenenadas contra todo espírito de lei. Então, existem pessoas que estão dispostas a se converter e obedecer a Deus, mas não estão dispostas a obedecer o Padre Paulo, porque elas já passaram por tantos traumas com padres malucos, dizendo coisas malucas e ensinando coisas malucas, quer dizer, esse é mais um que quer fazer do jeito dele, na cabeça dele. Então é necessário
levarmos com calma e com sabedoria e formar a pessoa para a sensibilidade. Veja, não sou eu quem estou pedindo, é o Papa quem está pedindo, né? Veja, o mestre de cerimônias do Papa está avisando nas missas com o Papa que não se batam palmas. Que tal, né? Vamos também nós entrar de acordo. Mas está todo mundo batendo. Sim, mas vamos ver a vantagem que existe nisso. E você vai convencendo a pessoa, né? Então, eu diria isso, né? Com relação a isso que você está dizendo aqui, excessos. O que fazer com os excessos da protestantização? Infelizmente, nós fomos longe em muitas coisas. Agora, vamos ter que fazer um processo lento de retorno. Os pastores devem indicar o caminho, os bispos e padres deveriam indicar o caminho correto, mas a velocidade da mudança muitas vezes tem que se adequar à agilidade da ovelha, né? Acho que isso seria bastante importante, nós termos essa pedagogia, essa paciência pastoral. Mas nós podemos olhar para pessoas santas, como por exemplo Santa Catarina de Sena, não é? Que teve revelações extraordinárias, com um fruto extraordinário. Então aqui o critério da pessoa foi muito positivo, o critério dos frutos também foi muito positivo, mas no critério dos conteúdos, por exemplo, existe uma famosa revelação, que inclusive o Tanqueray cita aqui, porque ela foi estudada pelo Papa Bento XIV. Bento XIV foi um Papa que se dedicou especialmente a essa questão dos fenômenos místicos para discernimento das canonizações dos santos, o processo de beatificação. Então, Bento XIV disse assim, fala no De Beatificatione, livro 3º, capítulo 53, número 16, Bento XIV discute um êxtase de Santa Catarina de Sena em que Nossa Senhora apareceu para ela dizendo: eu não sou imaculada. Bom, como é possível Nossa Senhora aparecer para Santa Catarina de Sena e dizer que ela não é imaculada? É evidente que, pelo critério de conteúdo, reprovada essa revelação. Agora, isso quer dizer que todas as revelações que Santa Catarina de Sena recebeu são falsas? Evidente que não, né? Evidente que não. A Igreja nunca reprovou as revelações de Santa Catarina. Provavelmente aqui trata-se de uma contaminação, digamos assim, das opiniões pessoais, humanas de Santa Catarina e das revelações divinas. Porque o que acontece? Deus se revela límpida e claramente para as pessoas. Acontece que existe, quando nós falamos que as revelações podem ser de 4 origens, eu não posso chegar e dizer que na vida de Santa Catarina de Sena todas as revelações eram divinas. Às vezes havia conteúdo humano. Como no caso aqui, Santa Catarina de Sena, ela era uma mantelata, era uma espécie de ordem terceira dos dominicanos, né? E o diretor espiritual dela era dominicano, e os dominicanos na época tinham a opinião teológica de que a Imaculada Conceição não era ensinamento da igreja, enquanto os franciscanos, por sua vez, defendiam a Imaculada Conceição. Ora, ela tinha um diretor espiritual que tinha essa opinião teológica, terminou influenciando a ela, e isso terminou contaminando uma das suas visões, uma das revelações de Santa Catarina. Mas não quer dizer que todas as revelações dela devem ser colocadas no lixo por isso, né? Então, como vocês veem, as coisas são bastante complexas. Por isso, eu posso ter aqueles fenômenos de que na vida de um santo, a revelação pode ser divina, mas pode acontecer contaminações da própria opinião teológica do santo, né? Como São Vicente Ferrer, ele achava que Jesus ia voltar no tempo da vida dele, né? Só que já se passaram alguns séculos, Jesus não voltou. E aí? Né? E a terceira coisa, também na vida dos santos, o demônio pode aparecer, né? Então, não é fácil, não é simples essa questão do discernimento das coisas. Então, num grupo de oração, uma pessoa vem com uma revelação, com uma palavra profética, com um dom de sabedoria, de ciência, etc. Quer dizer, isso daí é necessário a gente ter bastante critério. Por quê? Porque Deus se revela
as pessoas e nós precisamos ter discernimento dos espíritos. A não ser que você receba o carisma do discernimento dos espíritos, se você não receber esse carisma, o processo que você vai ter que usar para discernir é esse método aqui que eu estou tentando ensinar para vocês. Então, a primeira coisa, o primeiro critério, não é? O conteúdo. O conteúdo não pode ser contrário à fé católica, não é? Não pode ser contrário, você não pode receber num grupo de oração uma revelação dizendo que o Papa não é infalível, não é? Você não pode receber uma revelação dizendo que, sei lá, Jesus não está presente na Eucaristia, né? Isso seria absurdo, seria simplesmente impensável. A segunda regra que nós temos é a questão da pessoa. Então não há questão de exclusividade. Mas ao mesmo tempo, se eu olho para a pessoa e vejo, olhando para a pessoa, número 1, que ele é uma pessoa psicologicamente equilibrada, não é histérica, não é meio doida, né? Segundo, número 2, que é uma pessoa que tem um certo grau de virtudes, não é? De vida espiritual. Isso aí aumenta a credibilidade, né? da revelação. Também porque as pessoas podem interpretar falsamente as próprias revelações, né? Por exemplo, Santa Joana d'Arc, ela teve uma revelação de Jesus dizendo que ela seria vitoriosa, haveria uma grande vitória, mas Jesus estava falando ali da vitória do próprio martírio, e ela interpretou que ela seria solta da prisão, né? Então, Jesus falou uma coisa, mas a pessoa que recebeu interpretou mal. Então, é sempre muito difícil, ou seja, essa questão dos carismas não tem essa segurança que nós gostaríamos que eles tivessem, né? Então, é necessário muita prudência. Eu acho que isso aqui é fundamental para mim, especialmente olhando para a questão da renovação carismática, né? Eu sei que muitas pessoas que estão ligadas a uma espiritualidade um pouco mais tradicional na igreja olham para certos exageros emocionais da renovação carismática e dizem, não, isso aí é um desequilíbrio, isso daí é um negócio assim que nunca se viu na tradição da igreja, isso é protestantismo. Só que eu convidaria essas pessoas a refletir um pouco melhor no seguinte: se dá para a gente amarrar tudo num saco e jogar fora e dizer tudo negativo. Sinceramente, eu acho que isso seria um exagero. Assim como também é um exagero nós amarrarmos tudo num saco e dizer que tudo é divino. Mateus pergunta, padre, queria saber por que na maioria das vezes a renovação carismática católica só usa a Bíblia. Na minha paróquia, por exemplo, os pregadores da RCC só usam a Bíblia e não magistério, catecismo, tradição. Fale-nos sobre isso. Bom, Mateus, isso ainda é um pouco a influência pentecostal protestante. É claro que a renovação carismática ela tem um embasamento muito forte nas Sagradas Escrituras, sem dúvida alguma. Mas para ler as Sagradas Escrituras existem duas formas. Se pode ler as Sagradas Escrituras conforme a tradição da Igreja, conforme o próprio Papa Bento XVI nos ensina, né, na Verbum Domini, ou então se lê as Sagradas Escrituras conforme a doutrina do livre exame das Escrituras, onde subjetivamente é aquilo que me inspira. Então eu preciso aprender a ler a Bíblia na escola da tradição da Igreja, dos Santos Padres, dos santos, né? E também usando os critérios do magistério. Então isso é muito importante. Então a dificuldade não é em ler a Bíblia. Ler a Bíblia é coisa boa, mas ler a Bíblia como? Nós temos que compreender que a Bíblia foi escrita por católicos e para católicos. E se eu não interpretar a Bíblia conforme o espírito com o qual ela foi escrita, dificilmente eu vou estar realmente interpretando as Sagradas Escrituras, não é? Hoje nós celebramos a memória de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia é uma santa extraordinária, mas tem uma coisa assim que me inspira muito. Não sei se você conhece a vida de Santa Rita, né? Santa Rita, ela, digamos assim, vamos dividir a vida de Santa Rita em duas metades, né? Até os 35 anos, mais ou menos, ela viveu como mãe de família e depois viveu outros 35 anos como religiosa, né? Para dividir, assim, metade e metade. Na primeira metade, ela
viveu tentando converter o seu marido. O marido era muito impulsivo, violento, né? Vivia uma vida realmente de pecador. Fez ela sofrer muito com traições, com violências e com todo tipo de coisa. Aí o que aconteceu? Finalmente, no fim da vida, ela conseguiu que o marido se convertesse. Quando o marido se converteu, o marido foi assassinado. E Rita, então, Marguerita, né? Rita é o diminutivo de Marguerita. Rita, então, ela viu seus filhos, 2 filhos homens que ela tinha educado na fé católica, viu os filhos se revoltarem e começou a ver que os filhos estavam se perdendo, porque os filhos queriam vingar o pai, não é? Então Santa Rita fez uma coisa extraordinária. Ela disse a Nosso Senhor que ela queria os filhos dela no céu. Se era para mantê-los aqui na terra e eles irem para o inferno, era melhor que eles fossem logo para o céu. E de fato, no prazo de 1 ano, os filhos adoeceram e morreram. Então essa coisa de olhos fixos no céu, não é? Eu acho que isso é uma característica que todos nós precisamos ter.